Eu quero que você volte em sua mente. Você tem 16 anos. Feche os olhos. Você tem 16 anos. Eu faço isso quando eu tô pregando para os jovens. Antes de pregar para os jovens, eu sempre coloco a música que eu ouvia quando eu tinha 16 anos. Pearl Jam, No Code. Ok, então agora abra os olhos. Então você tem 16 anos. Eu gosto de contar essa história quando eu falo com os alunos sobre uma das coisas mais significativas que me foram ditas quando eu tinha essa idade. Agora, a coisa mais legal que aconteceu comigo quando eu era adolescente foi quando Billy Joe Armstrong, vocalista do Green Day, me chamou ao palco para tocar sua guitarra no North Charleston Coliseum. Meu melhor amigo tá aqui para dizer se isso realmente aconteceu. Essa foi a coisa mais legal, George. Seu pai estava enlouquecendo. Mas a coisa mais importante, significativa, que está entre as 3 primeiras que me aconteceram foi... Bem, já se passaram 25 anos e eu ainda tô falando sobre isso. Isso é o quão grande isso é que... alguém viu algo em mim, Pastor Mickey White. Eu liguei pra ele outro dia e disse, eu ainda estou contando essa história de quando você foi à nossa casa há 25 anos, quando eu tinha 16 anos. Porque o Pastor Mickey tinha acabado de aceitar o emprego como pastor da Missão Batista Santee Circle, que precisavam de um pastor de jovens. E ele me pediu para trabalhar com os jovens. E acho que minha mãe meio que pensou que a igreja do Pastor Mickey poderia ser uma seita. Vocês já pensaram a mesma coisa sobre a Elevation. Você tá sentado numa igreja que você costumava pensar isso, então nem olhe para mim assim. Mas, o Pastor Mickey disse, bem, eu vou lá falar com sua mãe. Ele já tinha trabalhado no ramo de autopeças, então ele era um bom vendedor. Então ele tinha que convencer minha mãe de me deixar sair da igreja metodista e ir para a igreja batista e ser o pastor de jovens naquela pequena igreja que estava se reunindo num prédio na Woodman of the World. E o que tornou tudo mais dramático é que esse cara era grande. Pastor Mickey tem o quê? 1,90. Hoje ele tá com 70 anos, mas ele sentou no meio do chão. Tinha muitas cadeiras livres na casa, então eu acho que ele estava numa vibe de Gandhi ali sentado no chão. E ele sentou, aquele cara grandão, e falou para minha mãe, eu trabalhei com jovens, eu trabalho com crianças há 20 anos. E Deus colocou a mão sobre o Steven. 25 anos atrás, eu vejo a cena. Você vê? Eu posso vê-lo sentado no chão, dizendo, Deus colocou a mão sobre o Steven. Ele disse, de uma maneira que eu nunca vi a mão dele em nenhum dos garotos com quem eu já trabalhei. E funcionou, minha mãe deixou eu fazer isso. Eu servi como pastor de jovens e fiquei pensando na época, tipo, mano, isso é um pouco forçado, você tá forçando um pouco a barra agora, realmente é preciso tudo isso, sabe? Um pouco forçado, mas o que eu senti quando ele disse isso, quer dizer, por um lado isso foi legal, mas por outro lado, isso foi meio assustador. Foi meio que, tipo, parecia que talvez eu era especial, tipo, a mão de Deus está sobre seu filho. Mas por outro lado, eu fico tipo, o que exatamente isso significa? E no entanto, quando ele disse isso, pessoal, eu não sei como explicar isso pra vocês, mas por dentro eu pensei, é isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô sentindo. Porque eu tinha feito meu compromisso pessoal com Cristo, não aquele em que seus pais se comprometem a criar você, para que você possa encontrar Cristo, mas onde você decide por si mesmo. Eu tive que assumir esse compromisso. E eu senti que algo estava diferente. Então, lá estava aquele homem que está no ministério há muitos anos e ele diz algo como, a mão de Deus está sobre o Steven. E quando eu contei essa história aos jovens na terça-feira, eu olhei diretamente para eles o máximo que eu pude nos olhos e eu disse a eles, Deus coloca a mão sobre você. Porque muitos deles nunca tiveram um pastor Mickey sentado no chão de pernas cruzadas dizendo isso. Quando tinham 16 anos. E talvez muitos deles nunca tiveram ninguém para dizer algo como, eu acredito em você, sabe? E eu acho que faria muita diferença se eles recebessem a revelação agora. Não que eles vão ser um pregador ou um pastor um dia. Não foi isso que o pastor Mickey quis dizer. Que isso fazia parte do meu caminho, mas ele quis dizer algo diferente quando ele disse, Deus colocou a sua mão sobre Steven. Eu quero que você diga isso em voz alta e coloque nos comentários, seja qual for o caso, mas diga, Deus... Não, espere, não diga o meu nome, diga o seu nome. Deus colocou a sua mão em... Vocês falaram muito baixinho.
Isso foi terrivelmente pouco convincente. Vocês disseram isso com a inflexão de voz errada. Diga de novo. Deus colocou a sua mão em... Deus colocou a sua mão no Graham. Mais uma vez. Dessa vez, pegue o nome da pessoa ao seu lado. Isso pode ser um bom convite para o Starbucks depois da igreja, se você for solteiro, ou outra coisa, mas não é para isso. Eu tô usando para ilustração. Pergunte o nome da pessoa rapidinho e diga o nome dela. Olhe bem nos olhos dela e diga: Deus colocou a sua mão em... Eu sei que você precisava ouvir isso, pois não tem se sentido assim. Você não estava sentindo isso ultimamente, o que não torna isso menos verdadeiro. Ele não estava falando sobre um sentimento. Ele não estava falando sobre algo que necessariamente tem uma sensação física. Eu tô vendo isso nos comentários. Deus colocou a mão sobre o Dom. Deus colocou a mão sobre a Eliana. Deus colocou a mão sobre a Esther. Deus colocou a mão sobre o Seig. Deus colocou a mão sobre Adam. Deus colocou a mão sobre Peter. Deus coloca a sua mão sobre mim. É a mão dele sobre mim. É a mão dele sobre mim. Eu fico feliz que o pastor Mickey tenha tirado um tempo de sua vida muito ocupada para se sentar no meu chão e dizer algo tão ousado. Eu me pergunto onde eu estaria se eu não acreditasse que Deus tinha colocado a sua mão sobre mim. E agora eu sei que ele estava certo. Porque agora eu sei que as coisas que eu vi Deus fazer através de mim não tinham nada a ver comigo. Então eu não quero pregar tão cedo e eu pretendo me controlar, mas eu tô animado para ter alguns de vocês de volta neste lugar comigo. É que meu testemunho é que era a mão dele. Eu não sabia o que ele queria dizer, parecia bom, parecia profundo. Deus colocou a mão sobre o Stephen. Eu pensei que ele só queria que eu fosse e conversasse com os jovens e trabalhasse com os jovens, mas 25 anos depois, eu não preciso só acreditar, eu vi isso. Eu vi isso. E às vezes era confuso, porque a mão de Deus nem sempre parecia uma massagem sueca. Entende o que eu tô dizendo? A mão de Deus nem sempre pareceu. Você sabe, eu experimentei a mão de Deus de muitas maneiras diferentes, como o hino que cantamos enquanto crescíamos. Grande é sua fidelidade. Ó Deus, meu Pai, não há sombra de mudanças em ti. Tudo que eu preciso, sua mão tem provido. E tantas vezes eu vi a mão de Deus assim, me oferecendo o que eu precisava no momento. Tudo o que eu precisava. O que eu preciso, tua mão tem provido. Vocês sabem que eu vou aposentar e fazer um projeto de hinos um dia. Tu és fiel, Senhor. Conheço todos os 4 versos de cada hino. Zique, você pode cantar a harmonia, eu vou ser o solista. Tu és fiel, Senhor. O que eu preciso, não tudo o que eu quero. E nem o que eu pedi, graças a Deus. Uma coisa que me tornei grato nos últimos 25 anos quando ele disse a mão de Deus está sobre você é pelo que ele reteve. Sabe, você começa agradecendo a Deus quando a mão dele faz isso, e então você vive um pouco, e você aprende a confiar nele de todo o coração. Então você aprende a apreciar quando ele faz isso também. Eu tô falando da mão dele. Porque, sim, ele me sustentou. Houveram dias, e eu sei que você também já passou por isso, que no último centavo Deus proveu para mim. No último centavo. Eu tô falando que Deus nem sequer arredondou para baixo. Foi no último centavo, até nos centavos. Houve momentos nesse ministério em que até os centavos Deus proveu. Não é apenas dinheiro e não são apenas coisas. Se você ainda acha que é sobre bolsas e tênis, você precisa voltar para os jovens, porque você ainda não cresceu o suficiente para entender que algumas das maiores coisas que Deus te dará em sua vida, é melhor vocês não me deixarem voar nessa primeira fila. Algumas das melhores coisas agora. Estamos falando sobre a mão de Deus. E às vezes é assim.
E Ele trará a pessoa certa para a sua vida na hora certa. Você vai pensar, como Deus sabia que era isso que eu precisava encontrar nesse momento da minha vida? Mas a mesma mão que fez isso, às vezes fará isso. Eles pararam de gritar, Scotty. É a mesma mão. Como Jó disse, Ele dá e tira, bendito seja o nome do Senhor. Você já percebeu que a mão de Deus que faz isso é tão capaz quando Ele está fazendo isso? O Senhor me disse, certifique-se de dizer a eles que eu sou o jardineiro. E que a mesma mão que planta também poda. Certifique-se de dizer a eles que a mesma mão que planta a semente de tudo que você deve ser e tudo que sua vida deve conter e fazer é para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. É por isso que o pastor Mick disse, Deus colocou a mão sobre você. Não pense que Deus te deu um dom para você usar para a sua glória. É a mão de Deus sobre você. Então é a glória de Deus em você e é o propósito de Deus. Mas a mesma mão que planta. Vocês conhecem as Escrituras, João 15? Ele diz que todo ramo que dá fruto, ele poda. A mesma mão. A mesma mão. A mão dele faz isso. A mão dele, às vezes, faz isso. Pegando as oportunidades que você pensou. Bem, é isso aí. Então Deus diz, não. Eu sei das coisas. Ok, então, louve-o como você o louva quando ele faz isso, quando ele te dá uma oportunidade. Louve. Agora, vamos lá e levante as mãos, como fez antes. Você pode levantá-las quando ele faz isso. A mão de Deus, diga de novo, a mão de Deus está em, diga seu nome. A mão de Deus. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.